Olá, olá, boa noite. Boa noite. Como fala minha irmã, né? Oi, gente. Fala, pessoal. Tudo bem? Então, passando para dar uma devolutiva aos meus colegas de RH sobre a questão da inclusão dos PCDs no quadro de colaboradores. A princípio, nós sabemos que boa parte das empresas, elas abraçam essa ideia pela questão de responder à cota que é necessária por número de colaboradores para desejar um espaço para pessoas com alguma limitação, com alguma deficiência. E isso é interessante, né, Ana? Porque a gente sabe que o mundo do trabalho, a princípio, deveria abraçar a todas as categorias, inclusive abraçar aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade, uma certa limitação para desenvolver suas competências técnicas. E aí, Paulo? Então, assim, quando você percebe que a empresa, acima da preocupação com a cota, porque a cota é um fato real, se ela não consegue cobrir a cota destinada a pessoas com alguma limitação, necessidades especiais, ela irá pagar uma multa, e geralmente uma multa substancial. A cota existe e é um aspecto a ser valorizado, mas ao mesmo tempo também existe aquelas empresas que, além da cota, valorizam a inclusão, valorizam realmente que todos têm direito ao mercado de trabalho. E eu partilho dessa ideia desde sempre. E digo mais, eu acho louvável a empresa que coloca como gestor, como referência direta de gestão, um profissional que se enquadra na categoria de PCD. Eu acho interessantíssimo quando você entra no ambiente corporativo e você sente que a inclusão, ela é de fato vivida visceralmente. Não é só para fazer uma estratégia de empresa inclusiva, uma estratégia de marketing que a empresa abraça, né, as pessoas com limitações, não por isso, mas porque a filosofia da empresa é extremamente humanista. E assim, considerando o que a gente já viveu nesses 2 últimos anos, eu acho que passou da hora das empresas pequenas, médias, grandes, nacionais, multinacionais, que já tem uma visão mais abrangente, de abraçar realmente a causa da inclusão, tá? Porque quando você dá espaço, quando você permite que uma pessoa que tem N dificuldades na vida real, N dificuldades, ela abraçar um desafio no mundo corporativo, claro que ela vai dar o melhor de si, até para também se sentir incluída de fato, porque a sociedade exclui, a sociedade rotula, a sociedade cria algumas normas, alguns pré-conceitos que, se não forem bem trabalhados, adoecem mentalmente as pessoas com alguma limitação. Então, nesse sentido, eu dou os parabéns a várias empresas locais que têm essa compreensão do humano, de valorizar realmente as pessoas para que elas entendam, né, Mariano? Para que elas entendam que realmente a inclusão é uma experiência, é um comportamento que, além de agregar mais valores à empresa, também agrega o sentimento de pertencimento desses novos talentos que ingressam nessa empresa. Temos empresas extremamente humanistas que se preocupam com várias questões do colaborador. Inclusive, né, o deslocamento desse colaborador no tocante à mobilidade, no tocante ao uso do banheiro, como é que ele se desloca até o espaço do banheiro, como é que tem esse deslocamento, como é que é a sinalização da empresa para que a pessoa tenha um deslocamento saudável, certo? E aí, então, muitas vezes ganha as empresas que entendem que adequar, ajustar o espaço da empresa para acolher esses colaboradores não é e nem nunca será um custo. Será sempre um investimento. Quando você tem essa visão de inclusão, quando você sente, tenta se colocar no lugar da outra pessoa com essas limitações, você começa a enxergar o movimento, né, corporativo de outra forma.
E detalhe, tá, gente? Nunca subestimar ninguém por alguma limitação física ou intelectual. Jamais subestimar nenhum deles, porque nesse momento é que você vê quantos talentos estão adormecidos em função desses conceitos antigos, arcaicos, de que as pessoas com deficiências deveriam por si só estarem fora do mercado de trabalho. E eu ainda lamento muito que existam algumas empresas com esse antolho, tá? Que entende que a inclusão não é um merecimento, não é um fato que vai, de fato, trazer mais resultados para a empresa. Gente, o mundo agora, mais que nunca, está abraçando as empresas que têm esse comportamento. As empresas que têm esse olhar de cuidado, de carinho, de empatia para com as pessoas com essas limitações. Então, assim, contratar colaboradores, PCDs, unicamente para cobrir a cota, porque senão haverá uma multa, haverá alguma dificuldade assim no sentido de você ser repreendido, né, por ser uma empresa que não está coadunada com a questão das cotas, é uma compreensão. Mas quando você contrata, não só pelas cotas, mas principalmente porque você entende que o mundo é para todos, o trabalho é para todos e as oportunidades também. Então, assim, por exemplo, redes de farmácias são poucas, mas já existem, que têm essa preocupação em contratar cadeirantes, que conseguem adequar, né, o deslocamento ao toalete para que eles possam ir no formato de rampa de acesso e ampliam a porta desse banheiro para que a pessoa possa ter essa mobilidade menos desgastante, tá? Então, isso é valoroso, isso é inclusão de verdade e automaticamente quando você coloca na linha de frente, por exemplo, numa recepção, uma pessoa com alguma necessidade especial, é uma atitude muito arrojada, no sentido de que, gente, somos pessoas. E detalhe, todos nós somos pessoas que de alguma forma temos algumas ou várias deficiências. E o diferente, ele é necessário, ele é bem-vindo. Então, por exemplo, se você coloca na recepção de uma empresa de consultoria em RH, por exemplo, uma consultoria em RH, você coloca na linha de frente pessoas com essas limitações, quaisquer que sejam elas, para o cliente externo, para os visitantes, para os fornecedores, passa já de pronto uma imagem de que essa empresa ela tem um olhar diferenciado. Essa empresa tem esse cuidado, essa preocupação, essa atitude de valorizar a inclusão. E eu trabalhei numa empresa que ela funciona até hoje assim. Ela coloca na recepção pessoas com alguma limitação física ou intelectual para receber essa demanda. Gente, o impacto assim no sentido do afeto, o impacto positivo que você tem ao adentrar esse espaço é muito caloroso, é muito gostoso, porque é uma empresa que está de fato voltada ao viés da inclusão, tá? E até porque, falando sério, por tudo que nós já vivemos agora, nesses momentos de agora, todos serão muito bem-vindos. Todos devem ser muito bem-vindos. E nesse sentido, também acho louvável as empresas de um porte menor que também contemplam a inclusão de pessoas com alguma limitação. Então, parabéns aos empresários que têm essa visão humanista, parabéns aos RHs que também estimulam, que despertam nessas instâncias decisórias a importância da inclusão de todas as pessoas, em qualquer categoria. Por exemplo, agora estamos concluindo um processo seletivo e nós recebemos vários currículos de pessoas com alguma limitação. E nossa, como eu aprendi, como eu entendi, como eu abri a minha visão, né, do quanto que eles têm a oferecer à empresa,
porque eles se superaram em vários quesitos. Então, talvez na prática, esta pessoa saiba lidar infinitamente melhor com as questões do cotidiano do que as pessoas supostamente vistas e reconhecidas como pessoas normais, não é? Porque de perto ninguém é normal, a começar por aí. Então, assim, se a pessoa tem limitação física, se a pessoa tem algum déficit cognitivo, mas ela tem muita vontade de trabalhar, mas ela tem toda uma disponibilidade interna de mostrar o seu potencial, por que não abraçar? Por que não reservar um espaço para acolher também esses profissionais? Então, a gente está no século XXI, está no novo milênio, tudo mais, muita coisa acontecendo, tecnologia de ponta, mas ainda e sempre será o patrimônio maior da empresa, né? As pessoas. O capital humano é um bem assim maior, é um bem intangível. E quando você, como empresa, entende que é importante que valorize todas as pessoas, independente dos seus critérios de codificação, porque você codificar alguém como PCD já denota uma certa distância, né? Já fica uma coisa assim, nossa, eu vou contratar um PCD, eu vou ter que ter alguém para treinar esse PCD, eu vou investir, eu vou ter um custo maior para poder inserir o PCD. Lamentável que se pense assim, lamentável. Deveria ser regra, na minha compreensão, né, nessa área há quase 30 anos, que houvesse pelo menos um intérprete para quando essas pessoas convocadas com déficit auditivo, mas que já compreendem, né, pela leitura labial, elas serem inseridas de pronto e já ter alguém para acolhê-las nesse formato de intérprete de Libras, por exemplo, não é? Então, assim, a gente sabe que as categorias que têm mais dificuldade de inserção são as pessoas com déficit cognitivo, por exemplo, não é? Síndrome de Down, e as pessoas com déficit moderado ou severo auditivo e visual. Então, a gente vê que essas pessoas têm uma certa dificuldade de inclusão, bem como também aqueles que têm uma mobilidade comprometida e que se deslocam por cadeira de rodas. Esses talvez sejam os profissionais que têm mais dificuldade de uma inclusão efetiva no mercado de trabalho. E também eu saldo, eu valorizo, eu honro as pessoas que mesmo nessa condição, elas não querem estar aposentadas. Elas querem e buscam acirradamente o mercado de trabalho. Então, caberia também e caberá também à empresa que tem esse viés, que busca esse viés humanista, pelo menos tentar adequar o espaço físico interno para que todos possam ser abraçados, para que todos possam ser acolhidos, porque quando você muda, tudo muda. Quando a empresa se comporta dessa forma, valorizando as pessoas, independente de títulos que vem, né, acoplado, aliado a esse perfil, você está abraçando pessoas. E pessoas é um universo múltiplo, complexo, extremamente, digamos, desafiador. Desafiador. Eu trabalhei com alguns PCDs na minha trajetória e, assim, para minha história profissional, quão bom foi ter estado com eles, quão edificante foi trabalhar com eles, interagir com eles e observar como eles lidam com as dificuldades de uma maneira infinitamente mais firme, mais pronta do que as pessoas supostamente normais. Como eles têm essa maturidade emocional de saber lidar com as situações que, teoricamente, seriam situações totalmente desarticuladas da condição clínica dessa pessoa. Então, vamos nesse viés da inclusão, vamos sim entender que o universo do trabalho é para todos, vamos parabenizar aqueles profissionais que não se aquietaram, que não recuaram, que não ficaram se sentindo excluídos porque a pressão, porque as imposições ainda são muito grandes pela busca das pessoas normais. Mas, ao mesmo tempo, também há um movimento lento, mas há um movimento que já tem um certo peso, um certo assim, valor, né, da inserção
e que eu fico muito feliz porque eu entendo que é por aí, que é por esse caminho. A gente não pode só apenas contemplar a inclusão das pessoas supostamente saudáveis, normais, porque isso eu acho que é um quesito, um conceito muito já, digamos, obsoleto. Vamos abraçar pessoas. Pessoas trabalham com pessoas. E também trabalhar até o grau de resiliência, o grau de empatia dos demais colegas no acolhimento dessa pessoa com alguma limitação, com alguma necessidade. Como é que os demais colegas abraçam, acolhem e inserem esse colaborador, esse profissional? Que bom eu vejo assim, que bom que muitas empresas estão agora valorizando a inclusão, porque o humano é sagrado, valorizar o humano é sagrado. E que maravilha também que estão incluindo essas pessoas, não só pela questão das cotas, porque isso aí é uma requisição, existe já uma certa regra, né, para o Ministério do Trabalho, do Emprego, que haja espaço, um percentual X para as pessoas com necessidades especiais. Ou, como se voltou a falar, pessoas com deficiência, que até não concordo com esse conceito, mas é assim que está acontecendo. Então, gente, vamos abraçar a todos, vamos incluir a todos, e de repente aquela pessoa com alguma limitação física e até cognitiva, talvez contribua infinitamente mais, muito mais, do que as pessoas supostamente ditas e vistas como pessoas normais. Então, é a era da inclusão, a inclusão pelo lado humano, a inclusão por entender que todos são importantes, tá? E que haja mais espaço para as pessoas com suas limitações, porque a gente vai entendendo no dia a dia que a própria relação humana, ela vai desenvolvendo melhor, ela vai sendo melhor construída quando os colegas entendem que aquele novo colaborador, aquele novo colega, ele também precisa ser ajudado, ser convocado para esses momentos do encontro da empresa. A devolutiva para ele é necessária também que aconteça, como também ele, o profissional PCD, avaliar a empresa e os seus colegas. Não é uma via de mão dupla? Como é que foi o acolhimento? Como é que é a sua chegada aqui na empresa? Como você tem sido cuidado, acolhido? Como é que você pode desenvolver suas competências nesse universo laboral? A empresa tem contribuído? Você se sente bem em trabalhar aqui com a gente? Como é que está isso? Então, é a era da humildade, de calçar as sandálias da humildade, de abraçar todos, porque fica tudo muito mais interessante. E também para a gente reclamar menos, porque muita gente reclama de 1000 questões que para as pessoas com alguma deficiência seriam questões, sabe, muito leves. E para as pessoas vistas como pessoas normais, são questões intransponíveis. Até para a gente mudar o nosso modelo mental, entender, caramba, eu tenho tanto a oferecer, né? Eu tenho visão, audição, eu tenho locomoção, e eu estou reclamando tanto aqui na empresa, ao passo que tal pessoa tem algumas limitações físicas ou até intelectuais, e ela não reclama de nada. Ela chega aqui no trabalho, ela faz o trabalho com muito comprometimento. Isso é que eu acho interessante. Dá o melhor de si e sai realizado. Sensação de dever cumprido, né? De trabalho realizado. E outros colegas, talvez não. Então, de repente, não é uma limitação física ou uma limitação intelectual que vai definir ou que vai bloquear, travar o processo evolutivo da empresa. Muitas vezes é a própria cultura da empresa que está meio adoecida e que precisa parar para rever os seus conceitos, para rever os seus valores, né? A sua missão, tá? Os seus valores e a sua visão. Porque tudo está mudado. E que bom que está mudando nesse sentido de você fazer a inclusão como um comportamento que é de relevância para todos nós. Certo? Então, eu parabenizo aqui as empresas que já estão tendo essa leitura, essa compreensão mais humanista. Parabenizo também esses colaboradores corajosos, valentes, determinados, que não abrem mão de buscar o seu espaço no mercado, tá?
mesmo com todas as dificuldades inerentes à questão da empregabilidade, agora mais que nunca também. Sabemos que algumas empresas estão a trancos e barrancos, né, no quesito de sobreviver a essa situação econômica do país. Então, assim, vamos trabalhar a inclusão, principalmente nós que entendemos que as pessoas são o bem maior de qualquer empreendimento, tá? Pessoas felizes, pessoas que são reconhecidas, pessoas que são valorizadas, pessoas que são incluídas num projeto corporativo, elas tendem a dar o melhor de si. E outra questão subliminar é que elas vão comentar sobre essas empresas nas conversas do dia a dia, nas conversas com família, com outros colegas, com outras empresas. Então, a era é a era da inclusão. Então, que valha para mim, que valha para você também, essa questão de entender que pessoa nos interessa, tá? E não apenas colocá-las em caixinhas como PCDs, PNEs ou coisas do gênero e não valorizar o que tem por trás desse pré-conceito. A ideia é essa, da gente realmente trabalhar a inclusão, mas abraçar essa causa como se fosse um filho, tá? Todos serão muito bem-vindos, porque a gente precisa dar espaço para que cada um mostre seu potencial e ainda mais contribuir para que essas pessoas possam desenvolver melhor, cada vez melhor, suas competências técnicas e também transitar bem com as competências comportamentais. Porque na maior parte das vezes, as pessoas com alguma dificuldade, elas têm muito mais inteligência emocional, elas têm muito mais maturidade emocional do que as pessoas tidas como pessoas normais, não é? Então, vamos incluir, vamos chamar para junto, vamos valorizar e fazer da empresa um espaço, além de inclusivo, um espaço de realizações profissionais e de valorização do humano, porque essa é a ideia. Porque uma equipe trabalhando bem, uma equipe se sentindo engajada, ela vai trazer resultados para a empresa num tempo bem menor. Valorizar o humano, valorizar a inserção, valorizar o clima organizacional, né? Todos trabalhando, trazendo resultados, valorizar a ergonomia, uma cadeira adaptada a cada colaborador, valorizar o espaço físico, a cor das paredes, o verde, né? O espaço também emocional da empresa. Isso é muito importante e necessário. Tive agora há pouco tempo na empresa que eles têm um espaço de descanso com 6 ou 8 redes. No intervalo do almoço, aqueles que querem descansar um pouquinho vão para essa salinha reservada, que tem um ambiente meio na cor verde, que o verde acalma, né? Não é à toa que os quadros de escola nos anos passados eram quadros verdes. Quadro de giz verde, né? Então, assim, a gente vê que é um ambiente que proporciona um descanso, uma música ambiente também instrumental. As pessoas vão para esse redário, descansam nesse redário e as coisas acontecem nesse formato de inclusão, nesse formato de bem-estar e de entender que o trabalho é uma extensão da nossa casa. Ficamos muito mais tempo no trabalho do que em nossas casas, em nossas residências. E como é que é a qualidade desse tempo no trabalho, né, Igor? Como é que é a qualidade do trabalho, tanto no sentido do trabalho técnico, como também das relações humanas nesse ambiente corporativo? Como é que é estar 8 horas trabalhando com você? Como é que eu avalio essa relação entre nós? Porque precisamos lembrar que o momento é da inclusão e também da saúde mental. Paradoxalmente, a inclusão, sabemos que muitos colaboradores, muitos profissionais têm adoecido em função de um clima organizacional insalubre. Muita gente afastada do trabalho por uma situação de estresse oriundo desse mundo do trabalho. Inclusive o burnout, ou como alguns também falam, burnout, né? Aquele calor que vem de fora para dentro, que incapacita, que paralisa, que adoece organicamente o colaborador,
que adoece também nas emoções, esse colaborador. Então, uma empresa que tem esse clima organizacional pesado, né, muito denso, tem que parar para rever esse clima, o que é que pode ser melhorado nessa empresa. A gente trabalha para viver e não trabalha para morrer. Então, gente, a questão da inclusão, ela é muito valorosa, mas principalmente se a empresa entender que incluir é um ato de amor e é um ato que cabe a empresas de qualquer porte, certo? E também parabenizar os nossos colegas que de alguma forma têm o CID, têm o tal do laudo, mas que mesmo assim não se entregaram. Estão buscando o mercado, estão colocando os currículos nas vagas que estão aí nas redes de RH e estão gerando entrevistas e também a devolutiva de contratação. Parabéns às pessoas que acreditam no seu potencial, apesar de todas as pedras no caminho. Aí vem a sabedoria, né? Elas guardam essas pedras para construir no segundo momento o seu castelo. Então é por esse caminho, sabe? Eu acho que a gente tem que ter essa visão e essa compreensão de que o humano é sagrado, tá? E não categorizar, sabe? Não só fazer já umas portinhas de tal conceito, tal título, e não lembrar que anterior a esse título, a essa denominação, existe uma pessoa, como você, como eu, e talvez até melhor profissionalmente do que você e do que eu. É esse o recado, vamos trabalhar juntos, vamos de fato incorporar a inclusão como um comportamento salutar e também quando a empresa inclui as pessoas diferentes, as pessoas da empresa que até então não tinham tido esse insight, essa ideia, começam a ver o conceito de gente de outra forma. Começam também a repensar as suas opiniões ou as suas velhas opiniões formadas sobre tudo, para entender que, caramba, o universo humano é fantástico. O universo humano, ele é muito abrangente e, de repente, quem você menos valoriza na empresa tem muito para te ensinar. Muito para te ensinar. Ao passo também que, às vezes, aquele que é o soberbo, que é o dono do saber, pouco contribui para o saber coletivo. E são muitas, muitas emoções e que possamos trabalhar sempre o melhor de nós como seres humanos, para que aí então o nosso trabalho seja um trabalho valoroso, um trabalho que valha muito a pena ser vivido e compartilhado. É por aí, tá bom? Fiquem bem.